Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e no vídeo de hoje eu vou colocar aí pra vocês a minha análise sobre o livro de Enoque. Será que eu acredito? Será que não? Temos aí esses dois caminhos e vou mostrar pra vocês qual é a minha opinião, se o livro de Enoque é ou não inspirado. Vocês viram que na segunda-feira eu coloquei aí pra vocês o livro completo de Enoque e eu peço que vocês analisem o livro. Ele é bem grande, é um áudio bem grande, acho que são 4 horas de áudio, porque ele tá completo. Mas ouçam de pouquinho em pouquinho na casa de vocês para que vocês tirem as suas próprias conclusões. Muita gente não concorda com esse livro, que é apócrifo, ou seja, ele não faz parte do cânon bíblico, nosso cânon bíblico, da nossa Bíblia. Mas eu garanto pra vocês que vocês não vão sair perdendo nada se vocês ouvirem. Não fiquem só pelas palavras das pessoas, tirem as suas próprias conclusões. Não é o que nosso Jesus disse? Provai de tudo, mas retém o que é bom. Então, provai primeiro, antes, para que você tenha uma opinião formada, a sua própria opinião antes de tudo. E, gente, antes desse vídeo começar, eu já peço perdão a todos vocês, porque essa semana foi corrida demais pra mim, muito corrida mesmo. E eu não tive tempo de responder os comentários de vocês, que vocês fizeram, as perguntas, né? Mas eu quero mandar um beijo pra todos vocês, porque eu li todos os comentários que vocês fizeram ao longo dessa semana, mas eu só não tive tempo mesmo de responder, mas eu vou estar respondendo aí por essa semana. Então, gente, vamos saber um pouquinho mais do livro de Enoque? Será que ele é inspirado ou não? E é isso, gente. Sem mais delongas, bora pro vídeo, né? Então, gente, pra gente começar esse vídeo, eu quero já mais uma vez lembrar vocês que o livro de Enoque, ele não faz parte da nossa Bíblia, não faz parte do cânon bíblico, mesmo porque quando a Igreja Católica, que veio, né, da Igreja Católica, esse conjunto de livros que formam a Bíblia, e eles decidiram, né, meio que mais ou menos, quais os livros seriam inspirados e quais não seriam inspirados. Mas eu quero te lembrar que, diferentemente dos outros livros apócrifos, que nós temos muitos livros apócrifos, te perguntar o que faria o livro de Enoque diferente de tantos outros livros apócrifos. Gente, eu vou tentar mostrar isso pra vocês hoje e dizer porque, sim, eu acredito no livro de Enoque como um livro inspirado por Deus e acredito que ele foi retirado por uma razão, por um propósito, já que muitos judeus acreditam, sim, no livro de Enoque e na antiguidade eles tinham, sim, o livro de Enoque como base também, formando aí a Bíblia, tá? Antigamente eles aceitavam o livro de Enoque como um livro inspirado por Deus. E hoje eu vou mostrar para vocês algumas evidências de que esse livro realmente ele foi escrito por Enoque, ele foi inspirado por Deus, sim, e que é uma injustiça ele não fazer parte do nosso cânon bíblico. Primeiro eu gostaria de ler para vocês lá em Gênesis, no capítulo 5 e no versículo 23 até o 24, que vai dizer assim pra gente, ó. E foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Aqui a gente já vê que na palavra de Deus, lá em Gênesis, bem no início, já vai citar o nome de Enoque, ou seja, Enoque realmente existiu. Aí a gente vai dar uma estudada em quem foi esse homem que a Bíblia vai dizer que andava com Deus, ó. Ele andou com Deus, Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Ou seja, um dos homens aí que foram arrebatados em vida para não conhecer a morte. E eu quero primeiro citar uma coisa muito interessante, que vai dizer assim, logo no início, ó, e foram todos os dias de Enoque 365 anos. Ou seja, a quantidade de anos em dias para nós formaria um ano certinho. Então, pelo que eu conheço da palavra de Deus, aí tem coisa, tá? Tem caroço nesse angu. Eu não sei o que isso quer dizer, mas por Enoque ter vivido 365 anos, com certeza tem coisa aí. Depois a gente pode analisar. Eu posso pensar aí no que poderia indicar isso, tá? Mas indica aí um ano, mais ou menos. Então, vamos dizer assim, esses 365 anos que foi a vida de Enoque poderia simbolizar aí um período de um ano nosso em dias. E isso é muito suspeitoso, vamos dizer assim. E, gente, o segundo livro que eu quero ler pra vocês, que também vai citar o Enoque, a pessoa de Enoque, fica lá em 1 Crônicas, no capítulo 1 e no versículo até o 3, do 1 até o 3, tá? Versículo 1 até o 3 a gente vai ler e vai falar assim. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Ou seja, você não entendeu nada, né?
mas é uma genealogia, ou seja, geração em geração. Enoque sim existiu, e a palavra de Deus vai nos confirmar isso. Enoque existiu e ele é citado nas genealogias. Agora a gente vai ler mais uma genealogia, tá? Que fica lá em Lucas, no capítulo 3, e no versículo 37, que vai dizer assim, ó: filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalalel e filho de Cainã. Ou seja, mais uma genealogia para que vocês vejam que realmente Enoque foi um homem que existiu. Agora a gente vai ler um pouquinho lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 5, que vai começar a falar um pouco pra gente de quem foi esse homem de Deus, quem era Enoque, sabe? O que ele fazia, vamos começar a ver a partir daqui. E lá em Hebreus 11:5 vai dizer assim: pela fé, Enoque foi transladado, ou seja, arrebatado, transformado em vida, para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ou seja, como lá em Gênesis a gente viu, Enoque andava com Deus, ou seja, era um grande homem de Deus. E é engraçado como Enoque vai me lembrar aí João, porque João era muito amado por Deus. Tanto é que João recebeu uma das maiores revelações, que é o livro de Apocalipse. Veio de João. Por quê? Porque João também andava com Deus, um grande homem de Deus. E eu vejo isso muito também em Enoque, um amor de Deus assim por ele muito parecido. Talvez seja por isso que ele escreveu o livro de Enoque, que vai compactuar totalmente com as coisas que estão na nossa Bíblia, né? A nossa chamada Bíblia, o conjunto de livros que hoje temos como Bíblia. Agora a gente vai ler mais um também muito interessante. Tá lá em Judas, tá? Judas no capítulo 1, no versículo 14 até o 15, que vai dizer assim pra gente, ó. Prestem atenção nisso. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Ou seja, você prestou atenção no que diz no início aí desse versículo? Vou ler de novo para você entender. E destes profetizou também Enoque. Ou seja, já existia uma profecia, eles tinham Enoque como um profeta, porque Enoque profetizou. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão. E é muito interessante essa questão do sétimo depois de Adão, porque pode simbolizar aí os últimos 7 anos da Terra, no caso, né? A última semana de Daniel, que seria aí o aparecimento do anticristo, tudo aquilo que a gente já conhece. E na última trombeta seria a vinda do nosso Senhor, já como se fosse uma tipologia mesmo do arrebatamento. Por isso ele foi o sétimo. Cada geração como se fosse um ano. E no sétimo, o arrebatamento. Como Enoque, por exemplo, foi arrebatado aos céus, né? Em vida. Não sei se vocês entenderam, mas parece para mim uma tipologia muito interessante. E vai dizer assim, ó: para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. E eu acho interessante que também me remete muito ao anticristo e o falso profeta. Essa parte das palavras que os ímpios falaram contra ele. Claro que vai falar também de toda uma humanidade má, aqueles que aceitaram a marca da besta, aqueles que compactuaram com o governo da besta e aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus, não compactuaram com o Senhor Jesus e não farão parte da igreja de Cristo. Também está falando disso, mas por falar sobre palavras duras, vai me lembrar lá em Apocalipse, onde o anticristo e o falso profeta vai proferir palavras de blasfêmia contra o Deus dos céus, sabe? Vai me lembrar muito isso. E, gente, como eu já mostrei pra vocês que antigamente Enoque era tido como um profeta, porque Judas é a grande prova disso. E destes profetizou também Enoque. Eu quero mostrar pra vocês um versículo que Enoque escreveu, que compactua totalmente com o que está escrito aqui. Vai dizer exatamente o que está escrito aqui, só que lá no livro de Enoque. Ou seja, aqui está citando a parte do livro de Enoque que fala a mesma coisa. Vamos ler. Vai ficar lá em Enoque. Deixa eu ver aqui para vocês. No capítulo 2 e no versículo 1, que vai dizer assim pra gente, ó:
Eis que ele vem com dezenas de milhares dos seus santos para executar julgamento sobre os pecadores e destruir o iníquo, ou seja, o anticristo, e reprovar toda coisa carnal e toda coisa pecaminosa e mundana que foi feita e cometida contra ele, ou seja, contra o Senhor. É isso que o livro de Judas está citando, esse versículo de Enoque. Eu vou ler mais uma vez para vocês e vocês vejam que eles estão falando a mesma coisa, tanto Judas como Enoque. Por isso ele vai dizer, deste também profetizou Enoque, porque Enoque profetizou a mesma coisa que no livro de Judas está sendo profetizado. Olha só o que vai dizer. E deste profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus anjos, seus santos, né? Mas a gente sabe que são anjos. E olha só o que Enoque vai dizer, eis que ele vem com dezenas de milhares dos seus santos, a mesma coisa, para executar julgamento. Ou seja, a mesma coisa que Judas está dizendo aqui, ó, para fazer juízo, em Judas, para fazer juízo e condenar dentre eles todos os ímpios. E o livro de Enoque não vai dizer nada diferente sobre isso, ó. Para executar julgamento sobre todos os pecadores e destruir o iníquo e reprovar toda obra carnal e coisa pecaminosa e mundana. Ou seja, a gente vê aqui uma atribuição perfeita entre Judas e livro de Enoque. Dois versículos que são praticamente idênticos e que um tá, tipo, que aprovando o outro, sabe? Tipo, para as pessoas que estiverem lendo lembrar, olha, Enoque também profetizou isso, escreveu isso. Ou seja, esse versículo é o que mais me dá aval para que eu acredite que o livro de Enoque, sim, é inspirado por Deus. Por que o livro de Enoque seria diferente de todos os outros apócrifos? Justamente porque a palavra de Deus me dá aval para eu acreditar nele. E, gente, depois do que Judas disse, como também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dando totalmente o aval de que o livro de Enoque, ele é sim inspirado por Deus, tanto que antigamente, entre eles, entre os profetas e os homens de Deus, eles usavam o livro de Enoque. Tá mais do que provado nesse versículo. E quantas pessoas que não acreditam nisso, eu respeito a opinião, tá? Mas eu acho que é uma coisa muito óbvia. E olha que eu só sentei por uns 10 minutos para separar os textos que eu ia trazer para vocês, onde continham o nome de Enoque ou as coisas que Enoque falou, como essa profecia, para mostrar para vocês que o livro de Enoque e a Bíblia, a nossa Bíblia, eles andam totalmente juntos. E durante essa semana eu quero estar trazendo aí para vocês algumas coisas também sobre o livro de Enoque, que o livro de Enoque vai complementar e vai dizer de uma forma mais clara aquilo que a própria Bíblia está falando mesmo. Então você vê que o livro de Enoque, ele é extremamente poderoso, porque ele conta coisas que a nossa Bíblia, ela não deixa tão óbvia. Tem coisas que não deixa muito óbvio, mas o livro de Enoque vai dizer claramente o que aquilo significa, sabe? Eles andam se casando um com o outro, sabe? Um complementa o outro. Então é por isso, por essa razão, que eu acredito sim no livro de Enoque. O livro de Enoque é sim inspirado por Deus, na minha visão, já que ele é citado na palavra de Deus, na nossa Bíblia mesmo, o tempo inteiro. Mas, gente, por que será que eles simplesmente não colocaram o livro de Enoque, já que ele é citado por vários livros aí na Bíblia? Eu peguei só alguns, mas com certeza deve ter mais vezes que o livro de Enoque ele é citado e o próprio Enoque é citado. Mas por que eles não colocaram o livro de Enoque? Justo o livro de Enoque fala de tantas coisas, vamos dizer assim, perigosas, né, para o sistema, fala de tantas verdades. Por que eles não colocaram no cânon bíblico? Será que é porque o livro de Enoque ele trata a questão da ciência moderna dos dias atuais como se fosse uma mentira? Cara, se você acredita na ciência de hoje, eu quero te dizer que se você acredita mesmo na ciência de todo o teu coração, tu não pode acreditar na Bíblia. Porque a Bíblia e a ciência, elas andam totalmente de lados opostos. Se você acredita na ciência, como você acredita que Maria era virgem e engravidou do Espírito Santo? Cientificamente, isso é impossível. Porque uma pessoa virgem que nunca teve relações sexuais não pode engravidar. Mas, se você acredita como primeira instância, sabe, como a tua primeira opção na palavra de Deus e nas profecias, então você realmente está no caminho certo. Você não tem o teu coração preso em nada desse mundo, porque o reino de Deus não é daqui. Então, se você está preso a tantas teorias malucas sobre a Terra e sobre tantas coisas que a ciência moderna de hoje tem,
você não pode acreditar totalmente na Bíblia. Porque a Bíblia, gente, é totalmente fora aí do meio científico. Porque ela é praticamente o oposto, sabe? Coisas que a ciência diz que é impossível, a minha Bíblia diz que é possível. Bom, a ciência de hoje, gente, diz que se o Sol parasse, provavelmente a Terra seria destruída. Nós não estaríamos vivos, morreríamos na mesma hora, porque o impacto seria muito grande, já que eles acreditam que o Sol é o centro do universo. Mas a minha Bíblia diz que não. A minha Bíblia diz que Josué orou e o Sol parou durante, acho que um dia, se eu não me engano. E o Sol parou e todos nós estamos vivos até hoje, inclusive Josué naquela época. Então eu quero te alertar que se você acredita piamente na ciência de hoje, cara, então a tua vida cristã tá sendo meio que abalada. Não tem como você acreditar nos dois, porque os dois andam de lados opostos, tá, gente? Então eu acredito que o livro de Enoque ele não tenha sido colocado justamente porque ele fala de muitas coisas polêmicas e que vão totalmente contra a ciência de hoje em dia. A bendita da ciência totalmente mentirosa e enganosa. E não venha querer me dizer que a teoria do Big Bang também pode ser casada ali junto com a Bíblia. Poderia ter sido Deus que criou o Big Bang e através daquela criação ali, daquela explosão, Deus foi criando as coisas. Foi uma vontade divina, foi uma vontade de Deus a questão do Big Bang. Não, cara, não me venha com essa conversa. Porque na minha Bíblia não vai dizer isso, não vai dizer que houve uma explosão. Em momento nenhum, a minha Bíblia vai dizer que Deus simplesmente falou, haja e houve. A minha Bíblia vai dizer que Deus falou que haja luz e houve luz. Não de uma explosão, não de um caos. E para do caos surgir aí a vida. Não, a vida não surgiu do caos. A vida surgiu do amor de Deus e do amor que Ele tinha por nós. Ele enviou o seu Filho de uma mulher virgem. Sim, porque Maria era virgem e por causa do Santo Espírito de Deus, que foi lá e colocou ali a sementinha do nosso Deus, ali do nosso Criador, que era Jesus, e Jesus nasceu, sim, de uma mulher virgem. Se você acredita piamente na ciência, não vem me dizer que você acredita nisso, porque é impossível você conciliar uma coisa na outra, porque a ciência vai dizer que isso é impossível. Mas eu acredito no Deus do impossível, e é por isso que hoje eu te digo que o livro de Enoque é sim inspirado. E, gente, por que será que eles tiraram o livro de Enoque? Será que é porque fala dos anjos caídos, das coisas que os anjos caídos ensinaram? Por que você acha que esses homens hoje em dia conhecem armas de fogo? Como é que vocês acham que eles conseguiram essa tecnologia? Como é que vocês acham que os anjos, que os homens de hoje descobriram a energia nuclear? Como é que vocês acham? De onde vem esse pensamento? E esse pensamento também da Terra globo, vamos dizer assim, da Terra globo, será que vem de quem esse pensamento? Se vocês acham mesmo que foram homens que descobriram isso ou inventaram isso? Bom, o livro de Enoque vai dizer algumas coisas acerca disso e eu acredito que seja justamente pelas coisas polêmicas e totalmente contraditórias da ciência. E não só o livro de Enoque, tá, gente? Mas a Bíblia também vai dar muito aval para isso. A Bíblia vai dizer também claramente, nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês um pouco disso. A gente vai adentrar um pouco em alguns comentários acerca do livro de Enoque. E vai dizer coisas totalmente oposto do que hoje é ensinado para as pessoas. E enfim, gente, são muitas coisas ali muito polêmicas que fala no livro de Enoque, né? Como eu já citei algumas para vocês. Mas se você quer saber um pouco mais acerca desses anjos que ensinaram coisas ocultas para os humanos, que ali descreve muito bem isso, então você vai lá nesse vídeo, eu vou deixar no fim desse vídeo, tá? E também na descrição, e vou deixar também num comentário fixo esse vídeo para que você possa lá assistir, porque tá bem legal. Se você não tem tempo de ler, é uma ótima opção para que você possa ouvir enquanto você está arrumando a casa, enquanto você está fazendo os seus afazeres, enquanto você trabalha. Você pode estar ouvindo aí o livro de Enoque, porque vai te responder muitas questões aí que ainda tinham lacunas, mas essas lacunas são preenchidas com esse livro. E é por isso que hoje o livro de Enoque ele não é reconhecido e nem tão pouco vai ser, né, gente? Eu acredito que vai chegar um tempo que vai ser até proibido, porque fala de muitas coisas ali que nas entrelinhas da Bíblia você começa a entender tudo, sabe? É um livro muito revelador e como eu mostrei pra vocês, os homens de Deus de antigamente respeitavam e tinham o livro de Enoque sim como profecia, como eu mostrei pra vocês no livro de Judas.
Então, gente, esses são um pouco aí dos motivos do porquê eu creio que o livro de Enoque é, sim, senhor, inspirado por Deus. E mais do que isso, os homens de Deus tinham esse livro como inspiração, sim. Tinham Enoque, inclusive, como profeta, porque diz, destes também profetizou Enoque. Então, gente, essa é a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente, eu quero te dizer que eu respeito, tá? Esse vídeo não é com o intuito de ofender ninguém que não acredita nisso, mas eu te peço, você que não acredita no livro de Enoque, mas nunca leu, vai lá e dá uma lida, vai lá dar uma conferida. Isso não vai te tornar menos cristão, tá? Muito pelo contrário, eu acredito que Deus vai te dar uma experiência incrível com ele. Vai lá e leia. E depois você volta aqui nos comentários e coloca a tua opinião, tá bom? Gente, esse foi o vídeo de hoje. E mais do que isso, eu quero que vocês coloquem também a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários, para que eu saiba a opinião de vocês. O que vocês acham do livro de Enoque? O que vocês acharam desse vídeo? Vocês concordam? Vocês discordam? Se vocês discordarem, tudo bem, gente. Somos irmãos. Coloquem aqui as suas discordâncias. O que você achou desse vídeo? E se você discorda, coloca aqui o porquê você discorda. E sempre com muita educação, tá, gente? Com muito amor. No amor de Cristo, é claro. Comentem com amor, tá, gente? E, gente, é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. Não esqueçam de curtir o vídeo se você gostou, compartilhe com alguém que ainda tem dúvidas sobre o livro de Enoque e também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muitas pessoas veem muitos dos meus vídeos, veem às vezes um atrás do outro e nem é inscrito no canal. Então se inscreva no canal e ative as notificações também, porque sempre que eu mandar um vídeo novo, toda segunda, quarta e sexta, você vai ser notificado. Gente, um beijão e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!